Jesus, quando nos recomendou entregar os nossos julgamentos aos juízes, para que não venhamos a julgar erradamente uns aos outros, compreendia de certo que geralmente temos, digo isso de mim, determinado grau de periculosidade que, em virtude disso, precisamos da misericórdia de todos. Quem disse isso foi Chico Xavier, está no livro Chico Xavier, A Terra e o Semeador. Estou aqui na companhia do meu parceiro de leitura. Então, nós queremos agradecer a sua presença nesse momento de reflexão. Hoje é dia 5 de fevereiro. Estamos lendo o capítulo Sem Pedras na Mão, do livro Alguém Me Tocou, de José Carlos Nelu. Jesus, o espírito mais evoluído que pisou na Terra. Isso é uma resposta dos espíritos à pergunta de Kardec. É a resposta mais curta que tem no Livro dos Espíritos. Simplesmente a palavra Jesus. Os espíritos são claros em afirmar que ele é o espírito mais evoluído que esteve entre nós. Ele é o governador planetário e está conosco. Ele está presente na nossa vida, presente nos planejamentos da evolução da Terra. Parece até um gato, né? E ele nos ama profundamente. Tudo que acontece, tudo que está em operação no planeta é em função do seu amor e da sua imensa misericórdia. E este é o foco desse capítulo, em que nós vamos falar sobre o julgamento. Ele veio para estar entre nós. Então, Jesus, né, esse espírito grandioso, encarna no planeta, né, se faz, né, homem encarnado, recebe o nome de Jesus e ele demonstra o seu amor, ele traz os ensinamentos, traz o entendimento que Deus é Pai, é um Pai amoroso, é um Pai justo, não é um Pai cruel que ele condena, que ele castiga, tirando essa afeição que foi dada por Moisés, né? de um Deus que era punitivo, que era um Deus disciplinador, né? Que a intenção de Moisés era conseguir colocar uma certa ordem num povo completamente indisciplinado. Então ele precisava de mãos mais duras. E aí Jesus vem com a mensagem do amor, né? Que a gente não precisa mais fazer as coisas pela força, pelo autoritarismo, né? Alguém que tem um poder superior e que vai determinar e controlar a vida das pessoas. Não, Jesus fala que agora nós precisamos nos guiar pelo amor, porque é pelo amor que nós vamos nos unir, que nós vamos nos confraternizar, ou seja, juntos como irmãos, e nós vamos conquistar a felicidade, a paz. Ela só vem por esse caminho, né? E aí, a questão do julgamento. Então, Jesus nos traz a possibilidade de agir pelo amor e ele nos traz, através do seu exemplo, seus ensinamentos, de que nós não estamos aqui para julgar o outro. Embora nós façamos isso ainda, né? Nós façamos isso, nós julgamos no sentido de nos diferenciarmos. Isso faz com que a gente se afaste, separe um dos outros. Porque o meu irmão
não é visto como um irmão, um frater, né? Confraternizar. Então, eu não vou me confraternizar, ou seja, eu não vou me juntar a esse irmão, mas ao contrário, eu me separo dele porque eu julgo aquele comportamento, ou eu julgo a cor da pele, ou eu julgo a condição econômica, social. Então ele é pobre, ele é um criminoso, e eu vou distorcendo. Eu não vejo ali um filho de Deus, eu não vejo ali um irmão, eu não vejo ali um espírito em evolução, que é o que nós somos. Então, eu sou o quê? Eu sou um filho de Deus, eu tenho o princípio divino, né? Um princípio da inteligência divina. Então, se eu sou isso, o outro também é. E é essa a mensagem que Jesus vai nos dar quando ele... que o De Luca até trouxe, né? A experiência que Jesus comia com os cobradores de impostos, que naquela época era visto como alguém que era um traidor, era ao invés de se colocar contra, né, Roma, que cobrava os impostos, estava explorando o povo judeu, não, ele trabalhava para Roma, cobrando os impostos dos judeus e se enriquecendo com isso. Então ele era muito mal visto. E Jesus senta para fazer a refeição com eles. O que Jesus está mostrando? Que ele vai confraternizar com essas pessoas. Confraternizar não é fazer festa, é estar junto do outro. Ele estar junto do outro com a mensagem de que não nos cabe julgar o outro por determinadas condições que são passageiras, são temporárias. Né? Aquele lá é um ser espiritual que precisa e merece, daí a expressão que Jesus fala: quem tem saúde não precisa de médico. Quem precisa de médico são os doentes. Então é assim que ele vai falar dos pecadores, aquelas pessoas que estão no desvio. Ele precisa trazer de volta para o caminho. Então, quando Jesus faz isso, ele vai pela via do amor, a via da misericórdia. Ele tem um olhar compassivo, ele quer trazer aquele ser espiritual para o entendimento, para o esclarecimento, ele quer trazer para junto dele, que é no caminho, a verdade e a vida que nós já falamos. Então, ele diz, porque eu vim para chamar os pecadores e não os bons. Os bons já são bons, já compreendem a mensagem de Jesus. E Jesus, ele foi resgatar a ovelha que estava perdida. Os bons estão aqui, guardadinhos, 99 ovelhas guardadinhas, porque elas são boas, né? Já obedecem, né, no sentido ali da parábola, o pastor. Elas entendem a mensagem de Jesus e elas conseguem praticar. Mas é aqueles que se afastaram. Aqueles que se afastaram da condução do bom pastor. Elas estão em perigo. É em perigo. Se a gente não olhar as pessoas que estão em condições de vulnerabilidade, elas vão cair. Elas estão mais vulneráveis, daí a palavra. Elas estão mais propensas a cair num desvio, a se machucarem, adoecerem, machucarem o outro, então cometendo crimes, elas se desviarem desse caminho. E é ali que a gente precisa agir. Os bons já estão seguindo o caminho, mas quem é bom mesmo? E aí ele lembra o caso da mulher adúltera. Quem é bom mesmo? A mulher estava ali para ser apedrejada. E ele é consultado até como colocando diante dele um desafio.
Como que Jesus vai lidar com isso se a lei manda apedrejar? E aí ele, ok, então vocês podem apedrejar. Se a lei diz que sim, mas quem estiver sem pecado, porque essa mulher está em pecado, e você que está em pecado, vai atirar a pedra nela? Você também que está em pecado não deveria ser apedrejado? Então quando Jesus fala isso, é esse o choque que promove. É um choque de consciência. Eu também estou em pecado. Como é que eu vou atirar a pedra numa mulher que está em pecado? Se eu faço isso, eu também sou merecedor, entre aspas, de pedradas. Não é? Então, como que eu me coloco numa condição de julgar alguém e condenar as suas atitudes se eu também estou em erro? E Jesus, que está sem pecado, ele tem a condição de apedrejar. E o que Jesus faz? Ele não veio para julgar e para condenar, ele veio para amar, para perdoar, para nos ensinar essa atitude, e ele nos ensina novamente. Se ninguém aqui te condenou, eu também não condeno. Vá e não peques mais. Ele continua puro, ele continua impecável, que é a palavra, né, que deriva do pecado. Ele está sem pecado, ele está sem desvio, ele é puro de coração. Jesus ama. Então, quem ama não vai apedrejar ninguém, não vai apontar o erro do outro, não vai apedrejar o erro do outro. E nós ficamos o tempo todo nesse lugar. Então, precisamos ouvir mensagens como essas, quando Chico Xavier fala: como que a gente vai julgar alguém se nós somos necessitados de misericórdia pelos nossos erros? E aí nós temos outra passagem aqui, que Jesus está em Mateus, capítulo 7, versículo 3. Por que é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão? O cisco, piquitinho, está no olhinho do seu irmão ali na tua frente, que você fala, você tem um cisto aqui, você tem um defeito aqui, e não vê a trave de madeira que está atravessada pelos nossos olhos, os nossos. Então, nós temos uma trave nos nossos olhos. Nós temos também aí é mais profundo. Na psicologia, a gente olha com muito cuidado para isso. Por quê? Porque aquilo que eu estou vendo no outro, aquilo que eu aponto no outro, aquilo que eu entendo que é um problema, que é um defeito, que é algo que desperta em mim um incômodo, que me leva ao julgamento do outro, é algo que eu tenho em mim e muito maior. Esse é um ponto importante de autoconhecimento, de autoanálise, porque nós precisamos entender que aquilo que nossos olhos conseguem ver, ou seja, existe uma percepção emocional, sensorial. Aquilo que eu percebo no outro é porque meus olhos estão treinados a ver aquilo. Eu vivo aquilo. Eu posso não ter consciência, por isso que é muito mais fácil ver o problema no outro do que em mim. Em mim eu não quero ver. Não estou falando de mim, estou falando do outro. O problema é do outro. Só que aquilo do outro me incomoda. Se incomoda, é que o problema do outro é desse tamanho, mas se me incomoda é porque o problema em mim é muito maior. Então, alegrai-vos sempre, orai sem cessar. Por tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus a nosso respeito em Jesus Cristo. Paulo de Tarso fala isso em Tessalonicenses, e é preciso que a gente
é preciso que a gente lembre e se abstenha de julgar o outro, que nós precisamos da misericórdia para nós próprios, dos nossos próprios equívocos. E mais uma passagem, Mateus capítulo 7, versículo 2. Mateus capítulo 23, versículo 27 a 28. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, ou seja, as pessoas que estudam ali no caso, né, o Velho Testamento, mas estuda as leis mosaicas, eram mestres das leis. As leis na época de Jesus eram as leis mosaicas. Mas a gente pode entender essa mensagem como ai de nós que estudamos o Evangelho, estudamos a Bíblia, estudamos as leis divinas, só estudamos e pronunciamos, porque damos palestras, ficamos aqui falando. Ai de nós, hipócritas, pois vocês são como túmulos pintados de branco, que por fora parece bonito, mas por dentro estão cheios de ossos, de mortos e de podridão. Por fora vocês parecem boas pessoas, mas por dentro estão cheios de mentiras e pecados. Então Jesus, ele nos conhece, ele nos vê, ele conhece as nossas necessidades, ele conhece a nossa realidade espiritual. Então, podemos estar bonitinho, limpinho, bem vestidinho, né? Ter títulos, nomes, poderes, bens, a gente pode ter tudo isso, mas tudo isso não nos pertence, é algo concedido para essa experiência. O que está por dentro de nós é que a gente precisa olhar. Então nós vamos para a oração de hoje. Amado Jesus, recuei no tempo, voltei 2000 anos e me vi entre aqueles homens bárbaros com pedras nas mãos, prestes a matar uma mulher pecadora. Bem me lembro que eu o vi se aproximando e olhando com especial ternura para aquela jovem e inexperiente mulher. Confesso que não entendi seu olhar cândido e cheio de amor, cheio de paz. Nós o desafiamos a dizer se o nosso ato era contrário à lei de Moisés. E você nos deu uma resposta que até hoje está em minha consciência. Atire a primeira pedra aquele que estivesse em pecado. Mais de 2000 anos se passaram e eu ainda me vejo com pedras nas mãos, golpeando irmãos caídos, a quem antes eu devia socorrer com a minha compreensão e silêncio. Ah, mestre, como essas pedras me pesam na alma, porque ainda as carrego. Será porque também me sinto em erro? Será que estou tentando disfarçar a minha própria podridão? Será que o ato de julgar o outro que se equivoca não seria uma estratégia inconsciente que utilizo para desviar a atenção dos meus próprios equívocos? Ajuda-me, Jesus, a tirar a cegueira dos meus olhos, para que eu consiga enxergar as minhas próprias mazelas, às quais você jamais fez qualquer referência. Eu bem que merecia ser também apedrejado, mas você mandou todos os meus acusadores embora, para que doravante eu também não me apresente diante de alguém para acusar e jogar pedras. Assim seja.